você tem algumas decorebas e você tem alguns conceitos. Tem que ter as decorebas e os conceitos, beleza? Por exemplo, você tem que ter de cor qual é a temperatura de fusão da água. Temperatura que o gelo consegue virar líquido. Temperatura em que o líquido consegue virar gelo com 1 atm de pressão, tá legal? Ao nível do mar. Vocês sabem, né? Em graus Celsius é 0, não é? Então sabe que a temperatura em que a água vira gelo é temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius. Beleza? Mas já que a gente vai falar de escalas diferentes, você precisa saber qual é a temperatura de fusão da água em Fahrenheit, infelizmente, gente. Em graus Fahrenheit. Alguém tem de cor? Temperatura de fusão da água em graus Fahrenheit? Pode fazer assim com a mão, ó. 32, tá bom? 32 graus Fahrenheit. Beleza? Vamos começar só com essas duas. Qual outra temperatura que é importante você ter de cor? Temperatura de ebulição da água. Ou vaporização da água. Qual que é? Em graus Celsius? 100, né? 100 graus Celsius. E em Fahrenheit, já vi no chat aqui do YouTube, 272 graus Fahrenheit. Aqui eu vou confessar pra vocês um negócio meio besta. Eu tenho de cor, sempre tenho de cor, é esse número aqui, 32 Fahrenheit. Eu sempre esqueço esse. Mas tá tudo bem pra mim. Porque eu decorei uma outra coisa, que é muito mais importante. Eu decorei a variação. A diferença entre a temperatura de fusão da água e a temperatura de ebulição da água em graus Celsius, essa diferença, esse delta, vale 100 graus Celsius. Já a diferença entre a temperatura de fusão do gelo, ou da água, né? E a temperatura de vaporização da água em grau Fahrenheit é 180. Essa variação é de 180 graus Fahrenheit. E isso é mais útil pra gente do que saber a temperatura de vaporização. Eu consigo deduzir na hora, né? Inclusive, é só pegar esse cara e somar esse, tá bom? A gente chega nesse daqui tranquilamente. Então, eu, Gabs, decorei esse número e esse. Funciona? É 212, desculpa, gente. Eu vi um 272 aí? Vi. 212, né? Era só subir ali. Ó, viu? Falei pra você que eu não tenho esse daqui de cor. Eu vi lá o chat com 272 e eu fui que nem um pato. Mas o 180 tá certo, tá legal? Repara que 32 mais 180 dá 212, tá perfeitinho. Tudo bem até aí? Então assim, você pode escolher decorar esse e esse, que é o que eu faço, ou você pode escolher decorar esse e esse, tá legal? Ou os três, mas não precisa dos três, meio desnecessário. Bom, como é que eu faço a conversão entre a escala Celsius para a escala Fahrenheit? Como é que eu, Gabs, faço? Eu faço da seguinte maneira, gente. Concordam comigo que se eu quiser pensar no número, sei lá, 40 graus Celsius, eu posso entender isso como um ponto de partida, que é 0 graus Celsius, mais uma variação de 40 graus Celsius? Eu sei que é esquisito isso que eu tô fazendo, mas é verdade, não é 0 mais 40 dá 40, não é? Beleza. O que tá vindo na minha cabeça quando eu escrevo isso? Eu tô escrevendo um ponto de partida mais uma variação. Oh, meu Deus. Variação. Então, se hoje estava 0 graus Celsius e amanhã passar a estar 40 graus Celsius, a variação foi de 40 graus Celsius. Tá claro isso? A variação entre graus Celsius e graus Fahrenheit tem uma proporção constante, que é de 1 para 8. Tá enxergando? De 1 para 1,8, desculpa. Ó. 100 para 180. Isso significa que, se a temperatura em graus Celsius aumentar 1, a temperatura em graus Fahrenheit aumentará 1,8. Tá claro isso?
Vamos entender esse processo aqui que vai ficar muito mais fácil a sua vida no futuro. Olha só. A variação em Fahrenheit, delta Fahrenheit, dividido pela variação em Celsius, é igual a 180 dividido por 100, que dá 1,8. Significa que a variação de 1 grau Celsius equivale à variação de 1,8 grau Fahrenheit. Certo? Repara a unidade de medida que eu tenho aqui, ó. A unidade de medida que eu tenho aqui é grau Fahrenheit sobre grau Celsius. Essa é a unidade de medida que eu tenho aqui. Tá bom. 0 grau Celsius, que é o meu ponto de partida, é equivalente a quantos graus Fahrenheit? Por isso que eu tinha que ter de cor. 32. Beleza? É assim que eu penso. Completamente diferente de como vocês estão acostumados por regra de 3, né? 32 graus Fahrenheit. Beleza? Mais a variação. A variação de 40 graus Celsius equivale à variação de quantos graus Fahrenheit? Olha que animal isso que eu vou fazer aqui, ó. 40 unidade grau Celsius vezes 1,8 unidade grau Fahrenheit sobre grau Celsius. Olha a unidade que sobra. Vai ficar só grau Fahrenheit, tá claro isso? Então, a variação de 40 graus Celsius equivale à variação de 40 vezes 1,8 grau Fahrenheit. E 40 vezes 1,8 dá 18 vezes 4, 40, 32, 72. Beleza? Vai dar 72 graus Fahrenheit. Ou seja, graus Fahrenheit. Ou seja, 40 graus Celsius equivale a 104 graus Fahrenheit, que é essa soma. Tá claro isso? Sim? Repara que o que eu estou fazendo aqui é meio que deduzir uma fórmula. E eu tenho um pouco de medo de falar deduzir uma fórmula, porque eu tenho medo de vocês decorarem essa fórmula, ela é desnecessária, tá? E a gente nem viu ainda funções, a gente vai entrar em funções mais pra frente. Aqui dá 104, né? Mas olha a fórmula que eu estou deduzindo, gente. Eu estou dizendo para vocês que a temperatura em Celsius é 32... Desculpa, a temperatura em Fahrenheit é 32 Fahrenheit mais 1,8 vezes a temperatura em Celsius. Dá para ver? Essa formulinha converte qualquer temperatura de Celsius em Fahrenheit e vice-versa. Qualquer temperatura de Fahrenheit em Celsius. É só uma questão de substituir o valor aqui ou aqui. Tá claro isso? Sim? Dúvidas? Não? Tá bem. Agora, e se eu quiser em Kelvin? Kelvin é a unidade de medida mais importante, cientificamente falando, porque ela é absoluta, ela não depende de um referencial. Você tem noção, então, que grau Celsius depende do referencial da água, certo? Então, a gente usa a água é um bem universal, né? Extremamente importante para a vida na Terra, então faz sentido ser um bom referencial. Fahrenheit, por sua vez, ela leva em consideração o bem-estar do ser humano. Mais ou menos essa é a ideia, tá bom? Então, esse é o motivo pelo qual tem lugar que usa ainda Fahrenheit. Kelvin é uma escala absoluta, ela não depende de uma substância específica. Ela tem a ver com a vibração das partículas que compõem um determinado corpo, ou qualquer corpo. Beleza? Então, quando a gente diz 0 Kelvin, inclusive estaria errado falar 0 grau Kelvin, porque não é graduado, beleza? Não é dependente de alguma coisa física, tipo água. Beleza? Mas quando eu falo 0 Kelvin, eu estou falando que não existe mais agitação nas partículas. Seria o zero absoluto. Lembra quanto menos agitada, mais frio? 0 Kelvin seria zero agitação. Tudo bem? Seria o frio absoluto. Por isso que não dá para ter temperatura negativa em Kelvin. Ok? Aí, quanto mais eu vou aumentando a agitação, mais eu vou aumentando a temperatura em Kelvin. Agora, fala pra mim, pessoas, quem decorou aí? 0 graus Celsius são quantos Kelvin? Quem tem esse de cor?
Olha, ouviu vírgula ainda, Luiz? Caraca! Meio raro essa, hein? A galera costuma aproximar para 273 Kelvin, beleza? Kelvin é K maiúsculo. E não tem o grauzinho, hein? Não é grau Kelvin, é só Kelvin. Ok? Alguém sabe me dizer qual que é o ponto de vaporização da água em Kelvin? Isso é muito legal. Isso mostra a nossa superioridade sobre as escalas termométricas americanas. O ponto de vaporização da água em Kelvin, gente, é 373 aproximadamente. Tá legal? E esse é fácil de memorizar. Tem que memorizar isso. Memorizou isso, o outro é fácil. Por quê? A variação em graus Celsius é igual à variação em Kelvin. Então, cada 1 grau Celsius de variação é 1 Kelvin de variação também. Ou seja, de um ponto aí para o outro, a variação em Kelvin também é 100, ó. Igualzinho. Tá legal? 100 Kelvin. Ou seja, delta Celsius dividido por delta Kelvin dá 1. É na proporção de 1 para 1. Tá claro isso? Sabe como é que seria a conversão aqui dos 40 graus Celsius para Kelvin? Deixa eu apagar o Fahrenheit aqui. Ó, o 0 grau Celsius, que é o ponto de partida, equivale ao 273 Kelvin. Certo? Mais a variação de 40 graus Celsius equivale à variação de 40 Kelvin também. Pronto. Então, qual é a temperatura em Kelvin correspondente aos 40 graus Celsius? 273 mais 40, que dá 313, se não me falha a conta. Pegou? E se eu quisesse criar uma formulinha, que nem eu criei entre Celsius e Fahrenheit? Mesma coisa, ó. Eu falo que a temperatura em Kelvin será igual a ponto de partida, 273, mais variação, proporção de variação, é 1 para 1, não é? Vou colocar 1 aqui. Vezes a temperatura em Celsius. Simples assim. Ou seja, para eu converter de Celsius para Kelvin, é só somar 273. Beleza? Porque eu vou multiplicar por 1 e vou somar isso daqui. Pegou essa ideia? Sim? Tá. Essa é a lógica da coisa.